queridos irmãos presentes e queridos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. O nosso pastor, Sentindo de Deus, ele programou nas sextas-feiras este culto de campanha, e colocou alguns irmãos pregoeiros da palavra de Deus aqui desta congregação. Quem me antecedeu, foram três presbíteros que Deus tem abençoado e tem falado conosco através desta campanha no culto de sexta-feira. E nós daremos continuidade nesta hora. O tema é em Josué, capítulo 24, em versículo 15, a parte B do versículo, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querida igreja, esta palavra, esta expressão, ela foi dita, ela foi falada por um homem de Deus, Josué, auxiliar de Moisés, militar e profeta de Deus. Josué, quando disse estas palavras, ele estava reunido em um lugar chamado Siquém. Ele estava falando para a terceira geração de Israel, porque a primeira geração estava cativa, escravizada no Egito. A segunda geração saía do cativeiro, mas infelizmente, por desobediência, morreu no deserto. E agora Josué estava de frente à terceira geração. E já perto da sua morte, pois tinha aproximadamente 110 anos de idade, próximo à morte. Como homem de Deus, preocupado com o povo de Deus, preocupado com quem ia lhe substituir, preocupado porque o povo, a terceira geração, a Bíblia diz que era de 20 anos para baixo, porque de 20 anos para cima morreram, certo? E não conseguiram entrar na cidade santa por conta da desobediência. O homem de Deus, como pastor, como obreiro, como servo, preocupado, porque aquela geração estava acostumada com a vida do Egito, com a vida de pecado, e estava se esquecendo de Deus. É importante dizer que Josué, homem de Deus, como um pastor, preocupado com a saúde das ovelhas, o que ele fez? Mandou reunir toda a tribo de Israel. Aleluia. Muito especialmente com os seus líderes e os seus anciões. E começou a dizer o que Deus fez
por eles. E começou a incentivar e a dizer que eles não podiam ser ingratos ao Deus de Israel, ao seu Deus. E uma das palavras que ficou marcada nesta grande reunião em Siquém era esta: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando se fala de casa, fala-se de família. Quando se fala de família, fala de esposa, de filhos, e acompanha os primos, as primas, as cunhadas, os cunhados e até mesmo a sogra e o sogro. Josué, antes de ser líder do povo de Deus, era líder da sua família. E quando é líder da sua família, é chamado de varão. Porque o varão é aquele que administra bem a sua família. Ele administra junto com a esposa, administra junto com seus filhos. Ele é o varão. Apesar que existem 3 tipos de homem varão, 3 tipos de dono de casa, 3 tipos de homem que administra o lar. 3 tipos. Primeiro é o varão. O varão, ele administra com a sua esposa, com os seus filhos, igualmente a Josué. Mas existe o varela e o varunca. O varão administra com a sua esposa e os seus filhos. O varela manda ele e manda ela. O varunca manda ela, os filhos e ele nunca. Aleluia. Mas louva a Deus, porque nesta noite, como Josué, os varões podem dizer nesta noite: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. É como se pudéssemos estar lá em Siquém, naquela grande reunião, aonde o homem de Deus dizia às tribos de Israel o que Deus tinha feito. Se tivéssemos lá, poderíamos ouvir Josué dizer: ele estava cativo no Egito. Eu vi pessoalmente todo o Egito humilhar o povo de Deus. Eu vi Faraó humilhar o povo de Deus. Enquanto os homens de Faraó, a família de Faraó, comiam frutas e legumes, carne bovina, carne ovina, carne caprina, até mesmo fazão. Os filhos de Deus, escravizados no Egito, comiam cebola. Eu via a humilhação do povo de Deus comendo cebola. Mas eu me alegrei quando Deus em uma apareceu a Moisés e disse: vá lá aonde está Faraó e diga a ele para libertar o meu povo do Egito. Josué estava lá posicionando. E quando o homem de Deus chegara perto do arrogante, do prepotente Faraó, ele dizia: assim diz o Senhor, liberta o meu povo do Egito, deixai-o ir. Ele presenciou
não muito grande, muito forte de Faraó. Mas ele também, naquela reunião, ele começava a dizer: mas eu vi Deus dando a libertação ao seu povo, porque eu vi a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga, a quinta praga, a sexta praga, a sétima praga, a nona praga, a 10ª praga, e o Egito não aguentou e libertou o povo de Israel. É por esse motivo que com minha alma, com o meu coração, eu digo: eu e a minha casa, louva, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias! Queridos irmãos e queridos amigos, quando o povo sai do Egito, parece, quando você lê a Bíblia, que lê o livro do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, parece que você está lá vendo a multidões saindo, deixando de comer cebola para uma terra que manda leite e mel. Aleluias! Foi por isso que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias! É importante dizer que no capítulo 24, e o versículo 15, a parte B do versículo diz: Josué dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É muito fácil dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que no capítulo 24 e o versículo 24 desse mesmo livro, Josué diz: aqueles que vai servir ao Senhor, é necessário que escute a sua voz. Não é servir a Deus de qualquer maneira. Ele dizia isso em Siquém, em uma grande reunião, porque os jovens estavam abandonando Deus por deuses pagãos. Trazia tudo do Egito para o arraial de Deus, para junto do povo de Israel. Mas louvo a Deus, porque nesta noite tem uma igreja que deixou tudo no Egito e foi comprada, lavada pelo sangue de Jesus, e pode nesta noite dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias! Porque servir ao Senhor não é servir de qualquer maneira. Aleluia! Servir ao Senhor, queridos irmãos, é obedecer essa palavra. O pastor, quarta-feira, dando uma palavra aqui, ele disse que para servir ao Senhor tem que obedecer, o senhor lembra? Obedecer como falou? Obedecer o manual. Obedecer, os irmãos já esqueceram da palavra de quarta-feira? Tem que obedecer o manual, a Bíblia Sagrada. Em Israel, ninguém estava obedecendo o manual, estava servindo a outros deuses, trazendo pecado para dentro da congregação. Foi aí que o homem de Deus, preocupado, disse: vós, se querem servir a outros deuses, fique à vontade, é um livre-arbítrio, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, meus queridos irmãos e diletos amigos, se eu fosse fazer uma pergunta nesta hora, eu ia perguntar a todos, certamente todos me responderiam: o Deus de Israel mudou? Não. O Deus de Israel, ele continua fazendo os mesmos milagres, continua operando as mesmas maravilhas, de forma diferente e abençoada.
eu tenho motivos suficientes para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os irmãos, há pouco tempo, eu estava com o meu táxi lá em Maceió, há 2 anos atrás. Eu estou aqui há 1 ano e pouco, há 2 anos atrás. E o pneu do táxi estava todo careca. Quando eu passava a mão, furei o dedo. O pneu todo careca. Os 4 pneus. E eu nunca fui rico, mas sempre fui próspero. Porque se eu fosse médico, ganhava um salário de médico. Se eu fosse vendedor como nosso pastor, eu ganhava um salário de pastor. Como eu sou motorista, eu ganho salário de motorista. E tanto o médico como o vendedor, como o motorista é próspero. A prosperidade, a bênção. E Deus opera de uma maneira minuciosa e maravilhosa. Não deixa faltar nada. Os pneus do carro, queridos ouvintes internautas, estava careca. E eu saí para rodar com o carro com os pneus careca. E eu dizia: Senhor, eu preciso comprar 4 pneus para este carro. E 4 pneus é muito caro. Foi quando era 11h30 da noite. Eu passando por uma avenida, quando eu dei retorno, 4 pessoas deu a mão ao táxi. Era quase meia-noite. Eram 2 irmãs, bem elegantes, de salto alto, toda bonita. 2 irmãos de paletó e gravata. E eu estava trabalhando no táxi de calça jeans e camisa polo. E eles não sabiam que eu era crente. E deram a mão, eu fiquei feliz. Deram a mão. Quando adentraram no meu carro, eles disseram: nós vamos para o monte orar. E eu falei: amém. E o monte era uma certa distância, muito longe. E eles falaram: quanto o senhor leva? Eu falei: olha, para lá, R$60. E eles falaram: não, é muito caro, nós só temos 20. E eu falei: com R$20, a senhora só vai até o retorno ali, o próximo retorno é R$20. Aí falou: moço, nós vamos para o monte orar. E lá começa a meia-noite, a oração. E nós vamos lá para o monte. Já paramos 3 táxis. E eles pediram o mesmo preço que o senhor, mas só temos 20. Aí eu falei: então a senhora vai continuar aí esperando o outro carro, porque por R$20 eu levo não. Aí eu fui embora. Deixei os irmãos lá atrás. Fui embora. Irmãos, quando chegou no retorno, eu fiz o retorno automaticamente, porque eu ia direto. Eu fiz o retorno automaticamente. Quando eu acordei, eu estava retornando. E eu falei: Deus, eu sei que tu quer que eu vá lá pegar os irmãos, mas tu sabe, porque o meu carro está careca e só quero dar R$20. É muito pouco, Senhor. E o Espírito Santo dizia: vai e leva eles. E quando chega lá, não é para pegar os R$20. E eu estava rindo, fiquei triste. Ó irmão, eu fiquei com cara feia mesmo. Eu fiz a volta do carro e parei bem na frente do ponto. Quando eu parei, a irmã pulou e disse: eu não disse, pastor, que ele ia voltar. Aí adentrou no carro falando em línguas estranhas e eu estava com raiva fiquei. Eu fui a viagem toda, irmão. Eu já sou feio e com cara feia é mais feia ainda. E eu fui com cara feia.
motorista cantando, falando em línguas estranhas, e falou, olha aqui, motorista, os 20 reais. Eu falei, pode deixar, precisa pagar não. E eu saí embora, triste, cabisbaixo e falando com Deus. Eu falei, Deus, aquelas irmãs bem que poderiam orar em casa, agora vim para o monte e ainda pegar meu táxi, eu com o pneu todo careca, eu não tenho dinheiro, Senhor, e o Senhor fazer isso, meu Deus. Irmão, eu fiz igual Davi. Davi tinha uma hora que ele estava tão preocupado, orando a Deus, e ele disse, até quando, Senhor, esconderás de mim o teu rosto? Para sempre. Davi fez isso. E ainda falou mais, falou, os meus olhos desfalecem esperando pelas suas promessas. Eu fiz o mesmo. Eu nem tinha lido ainda esse versículo do Salmo. E eu fiquei triste, irmão. E eu falei, Senhor, eu não vou mais rodar, eu vou para casa. E fui para casa, com raiva. Dormi. Ao amanhecer, recebi uma ligação no celular. Uma irmã, ela disse, irmão Eliezer, vem aqui em minha casa, porque aqui tem uma irmã que quer lhe contratar, para você levar ela na quarta e no domingo para a igreja, venha para cá. Eu falei, oh meu Deus, de novo, Senhor. Eu peguei o táxi e fui. Quando eu parei na porta, uma irmã entrou no carro, Pai Senhor, minha irmã, vamos para o centro. Olha, irmã, eu quero lhe contratar para você levar na igreja quarta e quinta, sou diretora de um colégio. Eu falei, amém, minha irmã. E o Senhor disse quanto é? Aí o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, peça a ela o dinheiro do pneu. Eu tinha feito um orçamento, os pneus custavam R$1.200. Aí eu falei para ela, olha, vamos fazer um contrato. Eu levo a senhora 10 meses e a senhora me paga adiantado R$1.200. Aí ela falou, não seja por isso, está feito. Amanhã ele esteja na minha casa, 10 horas da manhã. Quando eu cheguei na casa dela, ela falou, olha, Deus não só mandou ele dar 1.200, ele mandou ele dar R$1.600. Eu fui lá, comprei os 4 pneus do carro, ainda me sobrou 400. É motivo de sobra para eu dar glórias a Deus e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias! Quantos, se porventura hoje desse a oportunidade para um dos irmãos contar aqui o testemunho, muitos testemunhos igual a esse, o nome do Senhor seria exaltado, porque Deus cuida do seu povo para que o seu nome seja glorificado. Teve um domingo aqui, até contei para o irmão Lenilson. Os irmãos vivem assim, todo de paletó, bonito, até com brocha aqui, bonito. E não sabe, nos bastidores, o que acontece com cada um de vós. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Teve um domingo aqui, que eu disse, eu hoje não vou para a igreja. Eu vou rodar, porque eu preciso do dinheiro. E quando eu falei isso, o Espírito Santo falou comigo, e como você vai explicar para o pastor Moisés? Pastor Moisés, eu não gosto que os seus obreiros faltem no culto. Ele falou aqui. Eu falei, Senhor, mas eu preciso do dinheiro, preciso fazer um pagamento amanhã e preciso de X. O Espírito Santo, vá para a igreja. Eu nunca vou pedir dinheiro emprestado aqui a ninguém. Nunca pedi, porque eu tenho um Deus todo-poderoso que cuida de mim. Mas eu estava aqui orando, ali no cantinho chorando, dizendo, Senhor, e o irmão
o meu pastor ainda fala, venha cantar. Aleluia! São os irmãos, e eu aqui cantando o sino da harpa, louvando ao Senhor. Aleluia! Sem contar desvantagem, mas crente conta a bênção. Aleluias! Ao término do culto, eu falei, se Deus mandou eu vir, Ele vai usar algum irmão para me dar R$1.000. Aí eu saí, peguei o táxi, fui embora, mas ninguém me deu nada. Mas quando chegou ali na esquina, um jovem pegou meu táxi e disse, moço, eu vou fazer uma corrida pequenininha, porque eu estou com medo de atravessar aí. O senhor me leva? Eu falei, leva, uma corrida pequenininha. Aí eu fui levar, liguei a bandeira, fui levar. Quando no caminho, o Espírito Santo mandou eu falar sobre Deus e a prosperidade e o cuidado da vida do homem. Eu comecei a falar com ele. Quando chegou na casa dele, ele falou, moço, eu posso lhe pedir uma coisa? Eu falei, pode, vamos rodar. O senhor vai rodar comigo? Rodar, pode rodar. E a bandeira 2, pode rodar. Agora eu só quero que você não pare de falar de Deus. Fale de Deus. Aí eu comecei a rodar. E fui para Parque Dom Pedro, fui para Paulista e fui por todo canto rodando com o táxi. E ele lá calado e a lágrima descendo. Ele calado e eu falando de Jesus. Eu falei, quando eu olhei no taxímetro, já estava o dinheiro que eu queria. Aí eu falei, irmão, o senhor não está na hora de parar não? Ele falou, não, pode rodar, eu pago, pode rodar. E eu falando de Jesus e rodando, já passou o dinheiro que eu queria. Quando chegou na casa dele, ele parecia um louco, irmão. Ele desceu do carro em meio aos vizinhos e disse, glória a Deus, eu não vou mais morrer, eu quero viver, porque Deus falou comigo. Aleluia! Ele ia cometer o suicídio, ele ia morrer pelos seus problemas, mas o Senhor, é por isso que eu tenho motivo suficiente para dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Tem um motivo de sobra. Tem um motivo. Confia no Senhor. Parecia um caroço aqui. E eu fui pro médico. Eu gosto de cantar, eu gosto de pregar. Quando chegou no médico, o médico falou, é um câncer. Tem que operar um câncer. Eu cheguei em casa, me ajoelhei e falei, Senhor, ao término desta oração, Senhor, eu quero expulsar no teu nome esse caroço. Quando eu tirei o caroço, saiu até hoje. É motivos para dar glórias a Deus e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias! Meus queridos e amados irmãos internautas, irmão que está em casa, você viu hoje a pregação da palavra de Deus com o tema, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você deixar o mundo, aceitar Jesus e servir ao Senhor, Deus fará esse milagre na sua vida. E que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te abençoe e te dê